Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast com uma convidada maravilhosa que vocês vão conhecer essa convidada. A gente com o tema Mentalidade de Sucesso na Gestão Pública. Ela é uma pessoa que trabalha em um hospital grande aqui em Salvador. Ela vai contar pra gente um pouco como é que as coisas funcionam e eu tenho certeza que vai te ajudar demais, viu? Então assim, aproveitando, já se inscreva no meu canal e passa também para os seus familiares, para os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho. Então, assim, o nome dela é Indaiane. Eu vou deixar que ela possa se apresentar. Então, assim, Indaiane, seja bem-vinda ao Obrigada. podcast, JP Podcast. Então, assim, que essa é a primeira vez, mas que tem, assim, várias outras vezes que a gente possa falar sobre gestão. É um tema também que interessa não só a mim, mas eu tenho certeza a várias pessoas. E fica à vontade para você se apresentar aqui hoje no podcast. Olá, boa tarde. Eu sou Indaiane Abade, eu sou diretora de um grande hospital aqui de Salvador. Sou enfermeira de formação, né, obviamente. Eu Que bom. atuo em média há 15 anos já, no espaço de gestão há média de 12 anos em espaço de gestão. Eu sou formada em melhoria de projetos, né, pelo IHI Einstein, MBA em gestão e CCH. Estou fazendo um mestrado na UNEB em gestão e tecnologias aplicadas à educação, no Gestec. Também tenho Green Belt, né? Também tenho outros cursos de extensão em saúde do trabalho e a vasta experiência mesmo do dia a dia, trocada diretamente com as equipes em gestão. Uau! Vocês viram, né, que eu terminei de falar para vocês. Então, assim, profissionais da área de saúde que tá querendo se engajar, como é que funcionam as coisas, vem assistir conosco, eu tenho certeza que vai somar demais na sua vida. Sim, Daiane, então eu queria saber de você, como é o seu dia a dia, já que você tem vários cursos, como é desafiador, você gosta do que você faz, qual a orientação que você daria para uma pessoa que está pegando uma gestão hoje de um hospital, de uma clínica, o que é que você orientaria? Bom, para quem está iniciando um processo de gestão, primeiro ela tem que gostar. Fundamental, né? Acima de tudo, ela não pode entrar no espaço de gestão achando que gestão é um estar atrás da mesa, é um mandar, é um colocar de dedos, é dizer faça isso ou faça aquilo. É entender que a gestão ela tem uma linha muito tênue, né? Onde você vai estar o tempo inteiro tendo que estar revisitando as práticas da própria assistência, as práticas de conhecer mesmo o que você está gerenciando. E também estar nesse espaço de gestão é trazer também métodos, estrutura, ferramentas que possam te assessorar. Principalmente se você for falar hoje de gestão, a gestão ela deve ser baseada em você medir esses dados, medir para você dizer o que está bom, o que está ruim. Então, o bom gestor ele tem que ter vamos dizer assim, um caldeirão de coisas que ele precisa para poder estar bem nessa gestão. Então, ele precisa conhecer dos métodos científicos, né? E aí eu falo de gerenciamento de ferramentas da qualidade, de segurança do paciente. Ele precisa conhecer um pouco da estrutura onde ele está querendo gerenciar, isso é extremamente importante. Eu tenho que conhecer e reconhecer tudo que tem dentro da unidade que eu vou gerenciar, saber primeiro de quem me convidou para esse espaço de gestão, qual é o objetivo dessa instituição? Acho que é um dos primeiros passos. E, a partir desse objetivo, traçar um planejamento para que eu possa, com muita segurança, seguir esse planejamento. Conhecer os atores, mapear quem são as pessoas que vão estar do seu lado na gestão é extremamente importante. Eu preciso reconhecer quem são as pessoas que já estão nesse espaço, de que maneira elas estarão nesse espaço. Há um engajamento desse grupo? É um grupo que ele está bem consigo mesmo? É um grupo que ele já vinha bem nessa instituição? Essa sua entrada no gerenciamento foi uma entrada onde houve uma espécie de indicação, as pessoas te conhecem? Foi uma entrada que você fez por uma eleição e aí você já tem um clamor daquela equipe que gosta de você? Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você for mapear quem são as pessoas para quem você vai gerir, qual é o processo para o qual você vai gerir e qual o resultado que você quer, né? Então, você trabalhar justamente pessoas, processos e resultados. Uau!
Então, gente, é isso. E além disso tudo, a gente percebe que tem uma formação. Além da formação, a gente vê que é importante também saber compreender, como você falou, os processos. Dentro de toda a sua formação, que você sabe, o que é que está sendo mais desafiador para você? Desafiador. Eu gosto muito de desafios. É importante, né? Então, assim, eu não... É incrível, as pessoas costumam me perguntar o que mais é desafiante. A gente lidar com surpresa o tempo todo, né? Principalmente dentro da máquina pública como um todo, a gente tem que ter um jogo de cintura, porque muitas coisas desafiam o tempo inteiro, né? Então, uma pandemia desafia. Com né? certeza. Você estava dentro de um planejamento, um ordenamento, e de repente você se viu desafiada a ter que criar protocolos, entrar com coisas novas. Coisas novas, né? Aprender sobre a dinâmica do que está acontecendo, entender como é que você pode se inserir nisso para resolver os problemas. Então, isso desafia. Na gestão pública, o novo desafio é quase todos os dias. Quando você está bem alinhado e planejado, você vai seguindo o planejamento, mas tem muita coisa que vai surgindo, porque quando você lida com gestão de unidades muito grandes, você, por mais domínio que você tenha, uma coisa ou outra, ela vai chegar até você, de maneira que você vai ter que já ter um plano, dentro do seu planejamento, obviamente, para gerenciar esses conflitos. Então, a gestão do conflito, né, no dia a dia, de coisas que acabam não sendo planejadas, né? Então, às vezes tem uma situação de uma chuva, por exemplo, e aí o teto de tal unidade que estava planejado para estar ok, pode de repente ter algum tipo de infiltração, aqueles leitos daquele momento eles vão ter que ficar bloqueados. Você é obrigado a ter que parar uma coisa que você está fazendo aqui para organizar esse gerenciamento desses leitos, organizar onde vai colocar para não deixar de atender uma rede SUS que precisa de você. Então, esse olhar atento, essa proatividade, esse o tempo todo ter que estar atento a essas questões e ter planos B e C para poder resolver determinadas questões desafia. Então, é o novo que todo dia vai chegando. É isso aí, pessoal. Vocês já viram que a minha convidada, ela sabe muito sobre gestão. Isso é uma maravilha. E isso é bom que está somando. Você vai perceber o quanto, para você que está começando na gestão, que tem pretensão de entrar na gestão, a gente precisa também pensar no bem-estar de quem cuida. Foi uma coisa que a Daiane já tinha falado aqui, mas assim, sabendo da sua visão hoje, Daiane, como gestora de um quadro de enfermagem de um hospital aqui da Bahia, de renome, então assim, como é que você vê o bem-estar de quem cuida? Bom, quando eu assumi a gestão, foi uma das primeiras preocupações que a gente teve, né? A gente coexiste com algumas vinculações diferentes, né? Então, a forma de vinculação, ela gera alguns conflitos, né? Eu tenho uma forma de vinculação que ela é dentro do rito público, de servidor, e tem uma terceirizada. Entendi. Então, quando você lidar com essas duas formas de vinculação, elas têm regimes que são diferentes, né? Um é o estatutário, o outro é o CLT. Então, você tem regramentos diferentes também nesse sentido, no que rege a parte legal. Dito isso, a gente também tem formas de pagamentos e datas também diferenciadas. O meu primeiro foco no primeiro ano de gestão foi justamente pensando em um processo organizado de qualidade, foi focando nas pessoas. Que legal. Então, o primeiro foco foi tentar equilibrar algumas coisas para que justamente que as pessoas que estavam, mesmo com um vínculo terceirizado, percebessem que ela estava sendo vista independente do seu vínculo. Eu costumo fazer rodas de conversa, ir diretamente nas unidades, conversar com as pessoas, adoro, inclusive. Geralmente a gente está um plantão de direção, né, um final de semana no mês, e aí é o momento em que eu me sinto bem, me sinto à vontade de estar com as pessoas. E é o melhor momento porque é o momento que eu estou só eu, sem reuniões, sem nada, e eles. Então é o momento que eu paro para poder conversar, para dialogar, para discutir e para escutar e acolher e dar feedbacks, né? De uma maneira transparente. Precisamos amar feedback. Direta. E quanto mais robusto, melhor.
O que eu não sei naquele momento, eu retorno depois. Mas, no geral, a gente acaba fazendo os repasses sem tempo. A primeira ação que eu fiz, inclusive, quando assumi, foi criar um grupo de gestão onde tivesse a participação das equipes, Ótimo. independente do vínculo. Né? Então, eu criei o GT Assistencial, que é um grupo formado da própria assistência, eleito pelas equipes e não pelas coordenações, para que eles pudessem ter reuniões uma vez no mês comigo e trazer os problemas das unidades. Além de incorporar a voz do colaborador à minha gestão, eu também consigo, com isso, fazer uma escuta, né, de qualidade para eles e fazer as entregas e os repasses. Então, o que a gente fez? A empresa terceirizada ela tem um vínculo tem um técnico e de enfermeiro. Uma das coisas que eles sempre têm um cadastro da própria empresa, né? E eles sempre puxavam desse cadastro para contratar enfermeiros. E eu via muitos técnicos que queriam ser enfermeiros nessa empresa. Mas aí não tinha uma oportunidade direta, né? Então, a gente pediu que se poderia reservar algumas vagas, né? Para que nessa seleção, ao invés de mandar o currículo por lá, oportunizasse esse grupo que estudou a fazer a prova para migrar para a vinculação de enfermeiro. Mudança de cargo. Exato. Então, para o terceirizado. Então, seria uma forma de você valorizar esse tempo que ele passou estudando, né, investindo e estimular, inclusive, para que as pessoas invistam na sua formação. E ele também já está na própria instituição. Já está na própria instituição. Já conhece a rotina, já sabe como é que funciona. Exatamente. Além disso, a gente também organizou, né, com a chegada de profissionais, hoje o hospital ele vive com um quadro de enfermagem confortável, né, em diversas unidades. A gente lutou muito para que isso acontecesse e aí a gente conseguiu adequar o quadro da enfermagem para que a gente não tivesse, né, sobrecarga em determinadas unidades, sobrecarga em unidades, porque a gente sabe que o dimensionamento inadequado ele também interfere diretamente na satisfação do profissional ali. As dobras recorrentes, essa parte toda que a gente conhece, que envolve o gerenciamento de pessoas, ela interfere diretamente no meu engajamento para que os processos deem certo. E uma coisa que eu tenho muito em mente é que as pessoas, elas fazem os processos. Então, eu preciso investir nas pessoas. Eu preciso ter um olhar muito mais dedicado, muito mais guiado, saber o que importa para ele, para que eu consiga fazer com que eles se envolvam com os processos. Não é apenas porque são colaboradores, profissionais servidores, que eles devem, estão pactuados com o contrato de trabalho, que eles devem fazer aquilo. Eu tenho que estimular. Que bom, que maravilha, Indaiane. A gente percebe que nas empresas, nas instituições, sempre pode acontecer ter lideranças paralelas. Como é você que está na sua empresa, na sua instituição, você vive esse tipo de situação? No decorrer da sua história, já aconteceu isso? E se você faz algum processo em relação para evitar esse tipo de situações? Bom, como eu disse, eu comecei investindo em pessoas e eu até aconselhei para quem está chegando agora na gestão que primeiro conhecesse quem está nesse espaço de gestão lá, gerenciando já as unidades com a qual você, no meu caso, né, o cargo diretivo, tem as coordenações e referências. Então, o que a gente fez? Eu também trabalho, né, com algumas ferramentas, como mapeamento de atores, que é justamente para você saber quem são aquelas forças que estão contigo, não é comigo, Indaiane, mas com a proposta de gestão. Da instituição, não é isso? Isso. Então, quem são aquelas forças que são opositoras, aqueles que vão estar presentes com você. Então, é importante você ter essa clareza, para que você torne aqueles que, no momento, está tendo oposição a essa forma de gerenciamento, pessoas que você traga para o seu lado. Então, a gente aplica também um indicador de equilíbrio, né, como indicador de equilíbrio para analisar a gestão a cada 2 meses, o INPS, que é o National Promoter Score, que é justamente para você saber quem são os detratores, os promotores e os neutros, né? Então, por essa ferramenta, a gente consegue identificar, a gente coloca lá, né, num survey, que é anônimo. Então, a gente manda uma ferramenta eletrônica e a pessoa pode falar abertamente, dar nota abertamente, porque eu acho que a gente tem que ter uma coisa que é muito importante nas organizações, é dar segurança psicológica. Fundamental. Eu não posso, enquanto gestora, porque sou gestora, querer que você me dê uma opinião sobre mim. O que é que você acha de mim?
você vai dizer que você me acha ótima. Claro. Eu estou sob sua gestão, então eu tenho que dar segurança psicológica. A gente usa a ferramenta do survey, porque ela é anônima, e ela dá liberdade para você dizer o que você acha. Então, eu pergunto a você, de 0 a 10, Jotânio, que nota você... O quanto você indicaria um amigo seu, um familiar, para trabalhar nessa instituição? Automaticamente você vai me dar uma nota sobre isso aí. E aí, para qualificar, para eu entender por que aquela pessoa é detrator ou neutro, né? Eu coloco lá o que fez você dar esta nota. Desta nota. Né? Para qualificar um pouco isso aí. A gente estratifica isso e a gente consegue identificar no corpo gestor, que essa aplicação eu faço com o meu corpo gestor, exatamente quantos detratores, quantos neutros e quantos promotores. E a gente vê em que zona a gente está. Né? Se de aperfeiçoamento, se de melhoria, se está em uma zona ruim, justamente para a gente poder tentar puxar as pessoas que são neutros, tornar elas promotoras, ou seja, onde ela for, ela vai falar bem da instituição. Ótimo. Eu não sei se você já viu falar sobre análise de perfil comportamental, Sim. em que existe também para os profissionais fazer o DNA da empresa. Porque esse DNA da empresa é um diagnóstico onde é feito para saber o setor tal. Eu tenho um X funcionário. Desse X funcionário que eu tenho em cada setor, qual o perfil de cada um? Então, assim, eles estão conforme a necessidade do serviço, ou de repente tem pessoas ali que ele não, segundo o perfil dele, ele não era para estar naquele setor, né? Então, com isso, a gente percebe que ajudaria na questão tanto de qualidade quanto de satisfação e melhoria, né? Melhoria em todos os sentidos. Voltado para isso, você tem algum método, alguma ferramenta que você já busca ou que você já pegou nas suas especializações? Bom, a gente utiliza, como eu disse, eu sou especialista em melhoria, né? Então, melhoria de projetos é um curso que é do IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que é um instituto canadense, juntamente com o Einstein. Ele que faz, né? Ele que institui programas de melhoria pelo mundo, né? Tá junto com o PROAD SUS e com esses hospitais de excelência, né? O Albert, o Sírio, o Oswaldo Cruz, o HCO, o Moinhos de Vento. Então, são hospitais de excelência no país. E, numa onda que participei em 2018, eu acabei me conectando com alguns temas que são muito importantes e que me trouxeram, inclusive, para esse momento que eu acredito que estou hoje. Então, eu tive a oportunidade de estudar a psicologia da mudança dentro desse processo, onde dentro das organizações, é importante você entender que cada profissional ele vai ter uma onda diferente de reações, né? Tem aqueles profissionais que ele vai ter um perfil e tem profissionais que vão ter um outro perfil. Cabe a você tentar ativar a mobilização intrínseca, porque é importante você mobilizar esse profissional intrinsecamente, que não é com premiação, não é com nada desse tipo, porque o que você traz de externo é uma motivação extrínseca, né? Uhum. Então, a motivação intrínseca é você individualizar a sua fala com aquele colaborador, é você falar pelo nome, olhar nos olhos, é você saber o que importa para ele quando ele está no ambiente de trabalho, é você, de fato, dar o caminho de escuta. A gente tem uma proposta de acolhimento dentro da própria Direnf, e esses momentos onde a gestão ela vai até a ponta para fazer rodas de conversa e absorver deles, também é um momento de encontro. Mas para mapear ainda e ouvir e escutar cada um deles, eu uso algumas outras ferramentas e oriento as minhas gestões a utilizarem como encontro 1 a 1, que é o momento onde está eu e você, onde a gente conecta um objetivo, eu te escuto e aí a gente vai entendendo um pouquinho de cada um. Que muitas vezes acontece de um profissional, ele está em sofrimento, e a gente já acolheu diversos assim, nesse sentido, por estar em unidade que não era para ele estar. Exatamente. E não era para ele estar, não é porque ele é incompetente, não. A gente tem uma coisa que é muito importante para você falar de melhoria de pessoas, é você tirar o preconceito. As pessoas costumam muito rotular pessoas. Rótulos é muito ruim. Então, quando você rotula e diz aquele profissional ele não presta, você não deu oportunidade, talvez para ele se sair melhor em uma outra unidade. Então, a gente costuma
dar muitas vezes oportunidade para que ele veja uma oportunidade. Eu não digo em situações mais absurdas, né? Onde houve um dano a um paciente, onde houve alguma situação assim, desse tipo, que aí nesse caso cabe análise de causa raiz pela própria núcleo de segurança do paciente, não instituir um sistema de punição, mas de reorientação dessa prática de trabalho para que a gente consiga, e se for o caso, um caso que leve a um dano maior, claro, ele vai arcar, quer queira ou quer não, com aquela consequência daquele feito. Mas ele vai ter uma reorientação de prática e a política de transparência e não punição. Perfeito. Perfeito, porque assim, no normal, a gente percebe que as pessoas, por não ter uma certa orientação, um certo estudo, ou ter uma formação mais preparada para isso, na maioria das vezes a situação é punitiva. Isso. É punitiva, foi uma coisa também que você falou interessante, dizer assim, por que o profissional ele não serve para essa instituição? Ele não presta. Então isso está sendo medido pela régua de quem? Não é isso? Isso. Pela régua do colega, da pessoa que talvez também não gosta dele, porque assim, tudo que a gente vai medir no outro, a gente está com certeza medindo em nós mesmos. A unidade é feita de conflitos. Exato. Né? Então assim, como é que eu digo que uma pessoa não presta se eu não sei como medir? Né? Então assim, é como você falou, são oportunidades. De repente em tal setor ela não está saindo bem, mas será que em outro setor, com outras pessoas, como seria o comportamento dela? Então é isso, é favorecer, isso também está significando o bem-estar de quem cuida, né? Exato. É a gente dando voz, como você falou, e orientações às pessoas que precisam. Dentro disso aí, com todo o seu conhecimento, o que é que você falaria para um profissional que de repente ele está se vendo assim, ele não está satisfeito, ele não tem escuta, ele tem medo de se expor? O que é que você faria, você diria como gestora? Primeiro eu digo que ele tem que ter coragem. Fundamental. Tá? E coragem não é coragem para apenas enfrentar essa situação, mas a coragem de olhar para si mesmo, de dizer, eu estou bem com isso aqui? Está me fazendo bem ficar assim? Até quanto vale a pena eu ter esse medo, mas eu estou indo para casa chorando? Isso. Até quanto vale a pena eu não ter essa coragem de falar para a minha gestão, de ir até uma direção, de gritar com o setor de saúde ocupacional, falar o quanto isso está me fazendo mal e eu estou ficando cada vez pior, porque eu estou com medo e prefiro não falar sobre esse assunto. Muitas vezes a gente deixa, inclusive, e isso é muito importante que se perguntou, eu falo sempre do reforço negativo, que às vezes a gente faz com determinadas ações. Às vezes um profissional que ele vem sofrendo ali naquela unidade e ele quer sair, mas ele não sabe como, gostaria de estar em outro espaço, mas não sabe como. E como reforço, ele acaba, e é negativo porque é negativo para todos, ele, ao não se encorajar, ele não encoraja outros. Exato. Tá? Ao não se encorajar, ele não consegue dar o primeiro grito de liberdade e dizer assim, eu preciso falar que eu não estou bem, eu preciso sair daqui. Isso está me adoecendo, eu não consigo dormir, eu estou ansioso. Eu rodei, fiz um huddle no final de semana no hospital e encontrei uma funcionária que disse exatamente isso, eu não estou me sentindo bem aqui. Eu estava esperando um momento, não sabia como, mas a coisa do dia a dia eu acabei no fim. Mas eu vi você e tomei coragem. Eu fiz, que bacana que você tomou coragem. Bacana. E aí eu fiz a escuta, anotei. Porque assim, às vezes as pessoas, elas não se encorajam a ir até, e aí ficam sofrendo. Sabe, eu vejo hoje nas instituições vários gatilhos do passado, vários gatilhos, eu digo do passado, não do passado da minha gestão, não. Do passado que eu digo das pessoas, da vida das pessoas. Que não resolveu uma coisa, não resolveu uma outra. A própria convivência do dia a dia. Exato. Aí foi amontoando, e nesse amontoar, hoje estão com a saúde mental bastante comprometida. E é o que nós estamos tendo hoje, muito comum nas organizações, principalmente depois do contexto da pandemia, que exacerbou COVID, né? Muitas coisas. E você está tendo muitas pessoas com problemas de saúde mental, né? As pessoas estão mais frágeis, mais sensíveis. Então, algumas se fecham, no casulo, não querem externar. Eu prefiro não externar, que eu tenho medo de ser demitida, eu tenho medo de ser punida, eu tenho medo de não ser escutado. Mal interpretado. E mal interpretado. E é por isso que eu digo que a segurança psicológica, ela é importante nesses espaços. Talvez por isso, quando eu passe pelas unidades, os profissionais consigam chegar até a mim e me falar, porque se sentem seguros de fazer isso.
Então, isso é importante. Você ser uma gestão que eu me sinta segura de chegar até você. Isso é ótimo. Com isso tudo, a gente percebe que a gestão ela é feita de pessoas. Porque, assim, trabalhar com máquinas, trabalhar com aparelhos, qualquer pessoa pode mexer, né? Mas trabalhar com o humano e as situações tão adversas, como você mesma trouxe aqui agora, pessoas que de repente elas estão passando por certas situações, Isso. mas ela tem medo de se expor. Ela já vem de uma vida com muito sacrifício, com muitas dificuldades, e aí chega num ambiente muitas vezes de trabalho e ela também já vem com essa carga toda de situações, porque assim, infelizmente vai acontecendo, né? É como se fosse uma bola de neve e a pessoa acaba não entendendo a gestão, não entendendo as situações. E foi o que eu falei nesse instante. Uma pessoa que vive desse jeito, ele tem a coragem de buscar a gestão para poder conversar, ou vai falar mal do setor, falar mal dos colegas, Isso. trabalhar de forma paralela com Exato. de encontro ou não da gestão. Então, assim, são coisas que a gente vê que precisa cada vez mais mudar. E eu acho assim, que todos os empresários, todas as instituições, ela precisa voltar mais para o ser humano, né? Então, assim, são vidas únicas, são seres humanos únicos. Você falou uma coisa muito boa, é a validação que a gente precisa de um profissional, de um ser humano. Você tá bonito hoje, seu cabelo como é que está, tá legal, sua aparência, né? Da gente dar um bom dia, dar um abraço. Adoeceu, perguntar como é que tá. Isso, como é que está. Então tem hora que falta muito esse tato. E acho que quem está na gestão, quem está na frente, na liderança de qualquer setor, precisa ter essa sensibilidade do outro, né? Isso é fazer gestão, é conhecer sobre o outro. Isso. E antes da gente conhecer sobre o outro, a gente também precisa conhecer sobre nós mesmos. Exato. E aí eu faço uma pergunta para você, gestão, empresas. Você está bem consigo mesmo, né? O que é que você pode estar melhorando para fazer com que a sua empresa, sua instituição possa melhorar cada dia e os colaboradores, né, possa amar o que está fazendo? Porque quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, é satisfação, Prazer, né? é amor, é prazer. Com toda essa minha fala, o que é que você tem a dizer, Indaiane, em relação à sua realidade? Bom, você começou falando da questão uma coisa muito importante que eu estava discutindo esses dias todos, né? Que a gente tem 2 tipos de desafios na gestão. Né? Embora você me trouxe a pergunta do desafio lá, mas esse não é o meu desafio, tá? Mas são 2 desafios importantes, que são os técnicos e os adaptativos. Certo. Os desafios técnicos o quanto que eu vou aprender a montar uma prisma, montar um sled, o quanto que esse profissional ele vai aprender a pegar uma punção venosa boa, o quanto que ele vai aprender a passar um central, porque eu estou falando de todos os tipos de profissionais. O quanto que ele vai higienizar bem um determinado espaço. Eu estou falando de desafio técnico. Certo. A técnica, com algum bom profissional que capacite, ele vai te ensinar. Isso. Mas o maior desafio é o adaptativo, né? Que é o desafio comportamental, né? É o desafio onde você vai ter que engajar pessoas, onde você vai ter que fazer com que elas se envolvam com aquele processo de trabalho, fazer com que elas se conectem com o objetivo que a empresa e a organização está traçando para aquele espaço. Então, o desafio maior é o adaptativo, tá? E aí, trazendo para o que a gente tem dentro da realidade, hoje, de maneira assim, muito tranquila, eu digo que a gente traçou a nossa gestão muito baseado, focado no correto. A gente começou focando em pessoas, né? Hoje a gente vem trabalhando os processos de trabalho. Acho que de novembro, setembro para cá, a gente começou a trabalhar os processos de trabalho com maior conforto, porque eu tinha uma equipe dentro do hospital que já conseguia ter orgulho desse trabalho dentro das suas unidades, já conseguia enxergar esse trabalho dentro das unidades, né? E que já estavam mais engajadas. Então, a partir do momento em que eu dou, na verdade, se eu recebo. No geral, é assim. Nós vivemos num sistema de troca.
esse sistema de troca ele não começou agora, né? Isso. Ele começou lá atrás, ele começou lá no período feudal, ele começou desde a Idade Média, um pouco antes, o sistema de troca. E na vida, a gente aprendeu a ter esse sistema de troca, né? Então, o profissional dentro da instituição, onde ele é colocado dentro de uma caixinha para ter que fazer aquilo que está ali, né? O que é que acontece? Ou você troca com ele e seja a troca do diálogo, a troca da escuta, a troca de dizer esse espaço é aberto para você também trocar suas experiências, ou você vai ser unidirecional. Essa gestão unidirecional, ela não é boa. Porque eu não posso, em alguns momentos, claro, você vai ter que tomar decisões dentro de uma gestão. Mas o diálogo, ele é importante, né? Então, as decisões que vêm de discussões, né? E nessa discussão eu tenho que definir, eu tenho que dar definições operacionais, eu tenho que dizer que é assim, que é assado. Elas são importantes, mas o diálogo com essa equipe, ele é muito mais rico, porque ele abrange uma área muito maior, mais pessoas são agregadas nesse processo de diálogo. Então, esse dialogar com essas equipes nas unidades, que foi uma estratégia desde o início de gestão, hoje a gente colhe frutos como bons processos dentro das unidades. E essas equipes, elas vêm percebendo. A semana de enfermagem, por exemplo, a gente trouxe um tema também de cuidando de quem cuida. Fundamental. A gente colocou a empresa terceirizada forneceu um carro que forneceu serviço gratuito para os profissionais da enfermagem do hospital, onde tinha clínica médica, ginecologia, exame de preventivo, ultrassom, apenas para eles. Onde tinha massoterapia, onde tinha práticas integrativas. Então, se eu não dou, e aí eu falando da moeda de troca, eles também vão dizer assim, olha, a gestão está cobrando agora este processo. Quer que o processo ele entre aqui na unidade. Claro que de maneira testada, com ferramentas, com PDCA, com metodologias que a gente utiliza de qualidade para fazer o teste dessas ferramentas dentro das unidades, com as equipes. Mas eu estou instituindo um processo ou redesenhando um processo. Para esse redesenho de um processo de gestão, eu preciso engajar essas pessoas. E essa troca é isso. Ele tem que perceber que eu tenho um olhar para ele. Perfeito. Eu acho que a gente, como profissional, gestor, pai, mãe, profissional, eu acho que a gente tem que sempre ver uma coisa, que é aquele profissional que está ali na nossa frente, com situações positivas ou negativas, a gente precisa entender que ele foi criança. Né? Ele foi uma criança, ele está um adulto, ele está um profissional, e não importa a área do que eu estou falando aqui agora, ele foi criança. E dependendo do comportamento, a gente não precisa estar julgando esse profissional. A gente não precisa estar julgando ninguém, né? Então, assim, eu acho que a política, a conduta tem que ser de inclusão, né? De amor. Eu acho que cada um precisa dar muito pro outro. É amor e respeito. Eu acho que a gente deve para cada um, né? Amor e respeito. E toda gestão, ela precisa não ficar dando ouvido aos colegas, às situações, e sim, é como ainda a gente está falando, trabalhar com ferramentas onde você possa mensurar e entender o que você pode fazer melhor para a sua equipe. Porque quando eu estou falando que existe uma criança, é aquela criança que vai bater o pé no chão, não vai querer assumir o projeto, diz que não vai fazer, que ele não acha interessante, que não teve conversa. Já vi isso antes. Então, porque um adulto bem resolvido, profissional, ele sente, ele conversa, ele vai questionar sobre tal situações com amor e respeito. Aqueles que de repente bate o pé no chão, que faz igual uma criança, que quer se jogar no chão, quer chorar, quer espernear e diz que não quer fazer, a gente tem que repensar, ao invés de criticar. É como se fosse assim, e tem outros também que existe um ego também muito inflável. Insegurança, né? Insegurança. Existe um ego muito inflável que, de repente, aquela questão assim, é um ego que precisa para mim até morrer, para que realmente aquele ser humano ele possa transparecer o eu intrínseco real e dizer assim, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para merecendo ajuda também. Então, assim, eu acho que isso é uma maturidade também da gestão, porque é entender o outro,
né, em todas as suas situações. Com isso, Indaiane, a gente percebe que a gestão ela não é feita sozinha, né? A gente nunca trabalha sozinho. Então, assim, é feito com pessoas, é feito com profissionais, e que esses profissionais, eles têm dores, eles têm anseios, eles têm o lado emocional, como você falou, de passar por toda uma pandemia, e que merece atenção, né? Uma atenção, porque, por exemplo, assim, de repente são pessoas doentes cuidando de doentes, né? Qual a sua visão em relação a isso? Bom, a minha visão é que lá a gente, por exemplo, né, o que a gente faz? A gente sempre está fazendo acolhimento desses servidores. Quando eu cheguei, dos trabalhadores como um todo, né? Quando eu cheguei era uma unidade aberta, né? Um salão aberto, então a gente não tinha uma sala específica, inclusive para esse acolhimento mais específico desse colaborador. Então, uma das preocupações, como eu disse, como eu foquei em pessoas, foi justamente até mudar estruturalmente o espaço onde fica a direção para que a gente pudesse acolher na individualidade. Acontecia de ter profissionais que iam contar de alguma situação e aí estava mais choroso e de repente você tinha que fazer isso na frente de outras pessoas que você não queria falar. Então, eu individualizei tive esse cuidado de individualizar esse acolhimento junto com eles. Dentro da própria unidade, esse trabalho, a gente faz uma orientação, porque assim, veja, eu estou falando de um hospital enorme. Eu sei. Né? Uhum. Então, para que a gente consiga falar uma língua só, eu preciso também fazer uma espécie de mentoria mesmo, de acompanhamento de quem está na gerência das unidades. Exato. Então, uma das primeiras coisas que a gente colocou também, que a gente começou desde o ano passado, foi os diálogos com a gestão. Que é justamente para que a gente também fizesse essa espécie de bate-papo mais direto, com conflitos, e eu pudesse assessorar mesmo, né? Com ferramentas, Eu sempre digo o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém, mas da experiência que eu já tive, do conhecimento que eu posso trocar, eu acho que eu tenho algo para poder fazer de troca. Somar, não é isso? E somar. E sempre nesses momentos eu ganho muito, a pessoa ganha muito, é um momento de muitos ganhos. E a gente está ali discutindo temas e alinhamentos junto com o planejamento estratégico. E aí eu percebo uma fala, oriento uma ferramenta, depois eu pergunto como é que foi, explico como é que deve ser utilizada. E isso é importante, porque a partir do momento que você faz isso, você tem a certeza. Mas recentemente a gente criou direcionadores, um módulo de direcionadores para as referências. Nesse módulo de direcionadores são perguntas guiadas mesmo, direcionadores, onde você já tem um padrão para todas elas, né? Justamente porque a padronização, ela qualifica os processos dentro de uma instituição, né? Ótimo. Você fala, por exemplo, em processo de acreditação, você está falando em padronização de processos. Exato. Então, eu tenho todas as minhas referências da unidade, né? Que são também lideranças, gestores, elas têm a mesma forma de fazer o handle, a mesma forma de fazer rodas de conversa, a mesma forma de aplicar outras ferramentas como o Kamishibai, a mesma forma de aplicar a visita com essas equipes, de receber a visita do paciente, né? No caso, a passagem de plantão, a mesma forma padronizada de olhar as unidades. Então, existem as perguntas padronizadas, um módulo que a gente criou na gestão para justamente a gente assessorar, para que não personalize, sabe, Jutânia? Às vezes acontece, muitas vezes, do profissional dizer assim, olha, eu senti que ela perguntou assim para mim hoje. E não foi. É porque muitas vezes você não está bem e às vezes a pessoa vem te perguntar uma coisa e não teve aquele intencionamento de perguntar daquele modo, daquela maneira e você já leva aquilo como fosse algo para você. E como eu te disse, as pessoas cada vez mais se fecham e não querem falar desses sentimentos. Uhum. E aí vai começando a acumular preconceitos desnecessários que poderiam ter sido dialogados ali naquele dado momento. Para evitar esse tipo de situação, a gente padronizou essas ações para que não fosse personalizado.
a personalização dentro das unidades, dizer foi Indaiane, foi fulano, foi ciclano que fez assim, na minha unidade fulano faz assim, isso é ruim. Não, no hospital todas fazem dessa forma. Então, isso é um padrão institucional. Não é algo voltado apenas para fulano. E a forma de perguntar é igual para todas. Então, isso contribuiu muito, porque diminuiu as... eu estou me sentindo assediado, porque fulano me perguntou assim, o assado, eu estou achando... Porque a gente já guiou. A gente vem com um trabalho, porque a gente sempre fala, né, que as organizações... ela vem muito buscando o Quadruple Way, né, que é justamente você atuar não só no cuidado centrado ao paciente, no menor custo per capita, na saúde da população, mas também na alegria no trabalho. Fundamental. E a alegria no trabalho, esse conceito desse Quadruple Way, que antes era Triple Way, é um conceito da ciência da melhoria também, junto com o IHI, que eu aprendi justamente nesse dado momento. E trabalhar com alegria ele é importante. Então, por isso, a gente costuma, dentro do processo de trabalho, centrar também nesse paciente e família, aproximar, porque a partir do momento em que você conecta essas duas pontas, quem está lá atendendo e quem é o paciente e família, ele percebe que o motivo do trabalho dele é o paciente e família, tá? E ele se redescobre, porque ele enxerga naquele paciente e família, ao conhecer aquela história, ao perceber que ele poderia ter feito melhor, ao conectar com a história do outro, ele percebe que ele, poderia ser um pai, uma mãe, um tio, uma tia, e ele se reconecta e ele percebe que ele vai para casa sentindo que o dever dele foi feito, porque ele estudou para isso, estudou para salvar vidas, estudou para estar ali naquele momento. Mas ele também precisa ser visto, e aí a gente vem, enquanto gestão, com esse olhar, com essa escuta, com ferramentas para poder assessorar aqui também. Agora a gente está lá falando de gestão, porque a gestão ela tem que pensar de maneira ampla e um desafio das organizações é pensar nesse cuidado e como ofertar esse cuidado centrado ao paciente, né? A gente vai iniciar agora um projeto, por exemplo, que é o Canal Aberto com as Famílias, que é justamente para você poder dialogar com essas famílias, né? Eu passar, quem sou eu? Quem é o profissional? Quem é cada um aqui dentro da unidade? Isso é importante. E isso foi uma percepção sensível de gestão, né? Que tive junto com minha equipe, porque eu percebia que muitas vezes o familiar, principalmente da rede SUS, ele não tem... Qual o papel do nutricionista? Qual o papel? Todo mundo é enfermagem. Então, a enfermagem responde pela dieta, né? Responde por isso, responde por aquilo. E eu vou te dizer porque nessa ação com o paciente, eu pensei no meu colaborador, no meu funcionário. Porque a gente tinha situações, às vezes, do jeito que se chegava para perguntar, da maneira com a qual direcionava para essas equipes, até mesmo uma comunicação violenta junto com essas equipes. E isso irritava aqui, que irritava para cá e por aí se ia. Então, a partir do momento em que a gente criou esse projeto, a intenção eu converso com ele, eu diminuo, então, os ruídos, os conflitos, as dúvidas, e eu tenho um ambiente mais harmônico para todo mundo trabalhar. Então, algumas unidades já experimentaram, que é uma roda de conversa com as famílias em um dia da semana. Com cada profissional. Com a presença de profissionais que estejam na unidade no dia, que possam participar. E as coordenações passando nas unidades para saber como é que foi, como é que passou a noite, como é que está. Isso ajuda a você reorientar aquele profissional, escutar aquele profissional, porque às vezes você chegou irritado no trabalho. E por uma questão de cair, você nem é um profissional ruim. E às vezes você atendeu de uma maneira que era inadequada. Houve uma queixa de um familiar, exatamente. Não foi você de está tal mais maneira. zangado, ou você está... E aí, a coordenação também se sensibiliza e consegue escutar você, consegue ouvir você. Perfeito. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque hoje vivemos em pleno século XXI e se a gente não parar para analisar e cuidar do humano, né? Então, assim, são humanos cuidando de humanos e fazendo gestão com humanos, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse tato, né? Esse feedback, né? Que tem horas que tem pessoas que não gostam de feedback. Então, assim, muitas vezes tem profissionais que ele prefere, como você falou, ficar quieto, de que dar um feedback. E feedback é feedback.
a gente tem que pegar tanto o positivo quanto o negativo. E não é porque está positivo que a gente também não tem que repensar, né? Sim, será que todo mundo está elogiando porque está legal mesmo ou simplesmente falou por falar? Se é negativo, também vamos rever como é que a gente faz essa situação do feedback. E com isso, a gente percebe que de ambos os lados consegue manter o quê? Uma qualidade, manter uma maturidade e melhoria de ambos os lados, para o paciente, para o profissional e para as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Né? Dentro de tudo isso, o que é que você diria em relação à questão do feedback? Bom, feedback, o gestor deveria colocar isso como um dos principais pontos a ele levar quando ele vai pensar em uma gestão. Por quê? Vamos um exemplo prático. Eu vou instituir alguma coisa dentro da unidade, tá? Aí eu vou lá, escuto, ouço. Aí eu digo assim, tá bom, obrigada. Você me dá críticas, fala alguma coisa, mas eu não retorno para essa unidade. Nada. Só colheu. Eu só colhi. Automaticamente, quando eu for lá novamente, você vai dizer, que nada, tenho muito para fazer. Toda vez vem aqui, ou a gente fala pra caramba, fala, e ninguém me dá nada de retorno. Uma linguagem verticalizada, né? Exato. Então, o feedback, primeiro, o gestor, ele, para dar e receber feedback, ele tem que ter também coragem, né? Ele tem que estar aberto, ele deve estar aberto, porque o feedback, e por isso eu falei que eu uso até uma ferramenta anônima, porque eu sei que eu não teria o feedback, talvez, se eu perguntasse para alguém. Porque no organograma da gestão da enfermagem, eu ocupo o posto maior. Então, a partir do momento que eu peço um feedback para você, talvez você não me dê um feedback sincero. Entendi. Então, mas tem uma ferramenta qual exato. O funcionário exato. pode fazer o feedback da forma que ele quiser a gente aplicou e que ele agora, acha justo, né? Isso. A gente aplicou agora uma ferramenta, que é a ferramenta SBAR, de comunicação entre as unidades. E aí, nessa ferramenta que a gente aplicou, a gente colheu das equipes um feedback, né? Mandamos um survey, as equipes responderam para a gente avaliar a adesão a essa ferramenta. Então, o que você achou dessa ferramenta? Você achou que assim tá bom? Então, a gente vem ajustando a ferramenta a partir do feedback das equipes. Hoje, aplicamos novamente em uma unidade para poder fazer uma outra rampa de PDSA, para ela ver exatamente se ficou bom aquela adequação, né? Porque são eles que vão usar. Se engana a gestão que acha que eu vou botar aqui, você vai fazer e... Se é um instrumento novo, é importante você escutar o colaborador. Então, ele que vai usar, né? Então, para ele ter adesão, eu preciso ouvir dele. Então, a gente modelou tudo, entregamos, acharam ótimo, já queriam utilizar para tudo. Eu disse, calma, deixa a gente mandar fazer outras unidades, para a gente ver realmente se o feedback é parecido, realmente, e a gente adequar novamente a ferramenta. Que legal. Como eu falei, lidar com pessoas pode ser uma coisa muito simples, porque nós somos humanos e vamos lidar com outros humanos. Mas nem sempre aquela outra pessoa pode dar um feedback, pode ter uma reação diferente da que a gente pode estar imaginando ou esperando receber, né? E hoje, dentro da gestão pública, dentro da gestão particular, né? Como é que a gente pode analisar a questão emocional das pessoas? Elas estão mais preparadas, elas estão mais fragilizadas. Há um pensar em relação a cuidar do outro? Eu sempre falo, né, lá na unidade, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito honesta, transparente. E eu não costumo rodear muito, né, para chegar onde eu preciso chegar. É claro que eu tento da melhor maneira transmitir a informação ou passar, mas eu costumo ser muito sincera. Então, quando eu vou dar um feedback, eu costumo também ser muito sincera com o feedback. Se eu gosto do seu trabalho, eu vou dizer eu gosto do seu trabalho.
Se eu não gosto do seu trabalho, eu vou dizer, olha, eu não gosto do seu trabalho, mas eu acho que talvez, então, tal espaço você ficaria melhor, o que é que você acha? Percebo também que você não vem trabalhando de tal maneira, tem alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que você queira pontuar sobre isso? Percebi que ultimamente, então eu costumo encaminhar um feedback dessa maneira, e quem está no espaço de gestão, ela dá vários feedbacks, positivo ao negativo. Uhum. Quando é positivo, é massa. Ótimo dar feedback positivo. Você diz assim, parabéns, foi tudo maravilhoso. Mas quando o feedback ele é negativo, primeiro você tem que ter um conhecimento de você, enquanto gestor, tá? E perceber também que esse fluxo não é seu. Às vezes, vamos dizer que um profissional ele errou em alguma coisa e você precisa dizer, e ele errou, tá claro e nítido. 1 mais 1 é 2, não é 3, tá? Então, eu preciso dar esse feedback para ele. De que maneira eu vou dar esse feedback? Eu vou dar um feedback dizendo que eu acho que eu não devo dizer isso. Claro que eu devo primeiro perceber em que momento essa pessoa está. E por isso a gente sempre pede que a própria gestão da unidade fale um pouco desse profissional, como é que está, como é que não está, né? Porque a gente pode disparar um gatilho desnecessário ali naquele dado momento. Se for preciso esse feedback, eu dou junto com a saúde ocupacional, né? Para que ela acompanhe, onde tem profissionais que trabalham com a saúde do trabalhador, para que acompanhe esse feedback, né? De algumas situações. Mas tem feedback que você tem que dar que é negativo. E nesse feedback que você dá negativo, o que você tem que ter é que, se for uma coisa provocada pela pessoa que você está dando feedback, o gestor ele não pode trazer isso como um peso, um fardo para dentro de si. Porque não foi você que fez aquilo ali, foi o outro. Nós devemos ter plena convicção e certeza que nós somos donos das nossas ações. Exatamente. E para toda... existem consequências sobre determinadas coisas. Quando a gente fala de uma área hospitalar, eu estou falando de vidas. Muitas vezes essas consequências podem ser a vida. Então, e aí eu estou falando de vida, não só vida de paciente, mas a própria vida da pessoa, né? O quanto essa pessoa vai dormir, vai acordar, vai ficar bem. Então, assim, isso tudo deve ser levado em consideração. Então, a gente procura ao máximo. Então, às vezes você tem alguns pedidos. Eu quero ser removido, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a gente pode, a gente faz. Geralmente a pessoa conta a história da sua vida, diz que é por isso, por aquilo, mas nem sempre no espaço de gestão você vai dar feedback positivo. E isso é muito importante que o gestor ele trabalhe isso nele, que ele não vai estar o tempo todo agradando. Não, com certeza. Principalmente a gente sabe, né? Porque quando a pessoa está na gestão, a pessoa não vai poder agradar. E mesmo fora da gestão, a gente nunca vai agradar ninguém, né? Eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que agradar somos nós mesmos, né? Então, assim, não importa se é a gestão, não importa se é o colaborador, porém, existe um acordo, né? Existe ali situações pré-estabelecidas de quem é quem, cada um fazendo a sua parte. Por isso que eu falei que ele tem que se conhecer exatamente, um pouquinho, né? do que é pré-estabelecido. Quando a gente vê que todos os profissionais, eles tentam buscar uma melhoria, eles tentam levar isso, de repente a gente percebe também que não é só através deles, né? A gente percebe que a instituição, quem está na gestão, existe um plano de carreira ou um plano de educação continuada que faça com que esse profissional ele seja sensibilizado para uma melhoria, né? Isso você já comentou e falou das ferramentas, né? Então, assim, eu acho que é isso aí dentro da gestão. Então, eu deixo para você, quiser fazer algumas considerações, quiser acrescentar mais algo em relação a você e principalmente a gestão, e a quem está nos escutando, fique à vontade. E digo assim, foi maravilhoso ter feito esse podcast com você. Eu tenho certeza que muita gente vai estar colaborando para quem for assistir depois esse podcast ou for assistir com a gente. Então, assim, fica à vontade e gratidão pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Realmente foi maravilhoso falar de gestão. Eu gosto de assistência também atuo na assistência, gosto de assistência.
Mas falar de gestão é uma coisa que me mobiliza, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? É perceptível o quanto que a gente acaba se doando, se entregando, e eu faço isso com muita verdade dentro dos espaços, né? E isso é muito Isso é bom. importante, estar no espaço de gestão. E aí o que eu quero dizer é você, primeiro, estar bem consigo mesmo, né? Então, você tem que estar bem para você estar naquele espaço de gestão. Nunca esteja dentro de um espaço de gestão porque aquele espaço te traz um conforto de ter, não sei, né? Se você pensar nas organizações, você tem um final de semana livre, porque ele nunca é livre, Quem está na né? Você não gestão, para, é, exatamente. Mas entender, né? Que você tem que estar com muita verdade, acima de tudo, né? Muita verdade com você, muita verdade com o que você está se propondo a fazer e estar ali de entregue mesmo, porque se você está por estar, você vai fazer um trabalho que é meia boca, uhum, né? E quando você está de verdade em um determinado espaço, você se envolve. E uma vez que as pessoas percebem o quanto que você brilha ao falar desse espaço, o quanto que você se envolve, as pessoas também passam a se envolver. Eu não vou engajar ninguém se eu não estiver engajado, exatamente. tá? E para as gestões é trazer que você precisa ter um entendimento de que não se gere só, né? Você tem que gerenciar com as pessoas, fazer um trabalho de escuta, de feedback. Não se gere sem ferramentas, não se gere sem conhecer de qualidade, de segurança, não se gere sem conhecer de medidas, né? Se você não olhar para o seu indicador, se você não olhar para o que você tem, é como diz Demi, né? Que Demi, ele é um dos pais da qualidade, ele que é influenciador da ciência da melhoria também, foi um grande entusiasta da indústria japonesa, né? E norte-americana, e ele diz, não se gerencia o que não se mede. Então, eu não tenho como gerenciar se eu não medir tudo que eu faço, desde uma adesão à ferramenta que eu coloco, desde o quanto que quem está ao meu lado na gestão está satisfeito com esse espaço de gestão, desde como essas equipes elas fazem essas entregas, né? Então, tudo deve ter medida e essa medida deve ser compartilhada. E lembrar sempre que os profissionais que estão dentro das unidades, eles estão lá para também serem acolhidos e incorporados à gestão. É um engano muito grande achar que você gere só, que você não precisa escutar a sua equipe, o seu colaborador. Não tenha medo, não tenha medo algum. Experimente um dia chegar, fazer uma roda de conversa, uma escuta, dar um bom feedback e você vai perceber o quanto que é gostoso e envolvente você viver uma gestão compartilhada. Que maravilha. E com isso eu pergunto para você também, falamos aqui sobre gestão pública e também gestão nas instituições particulares, onde tem gestor, liderança, tem também colaboradores, funcionário. E eu quero te trazer uma luz, uma consciência. Como está a gestão da sua vida? Porque também é importante, é um projeto vida, né? Então, assim, a gestão da sua vida, a gestão do seu relacionamento, do seu projeto familiar com sua família e seus filhos. Como é que está? Como é que está a gestão da sua vida financeira? Como é que está a gestão das suas emoções? Então, isso é fundamental para que você possa chegar também no seu trabalho com mais alicerce, com mais determinação para exercer, junto com a gestão, um trabalho de qualidade. Então, assim, lembre de fazer comentários, vai ser importante, né? Com tudo isso que Daiane trouxe aqui para a gente, você fazer comentário, a gente vai responder para você. Compartilhe. Então, assim, um forte abraço e tudo de bom para vocês. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!